preletor da manhã, convidado, pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio, vem para cá. Ele tem recebido, da última vez que ele veio no conselho, ele ainda era menos famoso. Aí agora ele foi na TV, ele estava recebendo 20 a 25 a 30 convites por dia. Agora já está em 60 a 70 convites por dia para pregar. Jesus amado, você não quer que eu marque tua agenda não? Eu pego uma comissão de 10%? Vamos ver depois do culto. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele. Pastor Aldo, vem cá, vamos orar pela vida dele, como a gente sempre faz. Estende a sua mão para cá, para que Deus possa usar o homem de Deus essa manhã. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele. Vamos ficar em pé, amados, por favor. Estenda sua mão para cá. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã, os teus filhos, os teus servos, os sacerdotes, os líderes dessa cidade. Então agora cabe ao pastor Cláudio Duarte ser instrumento nas tuas mãos para trazer dos céus, Senhor, uma porção para alimentar cada um de nós. Então, Senhor, guarda o teu servo da sua alma, que ele possa ser somente um instrumento nas tuas mãos, como ele tem sido ao longo desses dias. O abençoa e nos abençoa em o nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Podeis assentar. Amém. Graça e paz a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o de número 1. A partir do verso de número 19. É sempre um prazer poder estar aqui. O Glauber é um amigo e tem me dado essa oportunidade e eu fico muito satisfeito com isso. E eu quero conversar com vocês na realidade. Sei que estou falando para a liderança, sei que estou falando para pessoas, muitos de vocês extremamente capazes, extremamente instruídos, pessoas muito esclarecidas, mas eu gostaria, Deus me deu essa oportunidade de humildemente conversar com vocês a respeito deste texto e da temática que nós vamos ver aqui. João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, e do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta hoje, que foi feita nesse texto, e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Quem és tu? O que dizes a respeito de ti mesmo? Talvez uma das respostas mais difíceis de ser respondida. Talvez uma das perguntas mais delicadas que vamos ouvir durante toda a história da nossa vida.
E muitas pessoas, a maioria delas, terão dificuldades de responder uma pergunta que parece ser tão simples. Quem é você? Quem és tu? É o que diz o texto. Hoje eu tenho visto que muitas pessoas enfrentam sérios problemas pelo simples fato de não saber quem é, de não saber o que veio fazer, qual a sua função. E quando alguém não sabe quem é e nem o que veio fazer, normalmente essa pessoa começa a perder tempo olhando quem os outros são e quem os outros fazem, e isso normalmente nos deixa muito constrangido. Eu quero que você entenda que ter maturidade para responder uma pergunta dessa, quem é você? Se essa pergunta fosse agora feita a você, quem é você? Você saberia dizer? Talvez você diria, eu sou o Cláudio Soares Duarte, dono do RG, tal, do CPF, tal, filho do fulano. Não é isso que eu estou perguntando. Não é isso. Quem você é? Tu sabe quem você é? Muita gente está tão preocupada em saber quem os outros são, que acaba esquecendo de descobrir quem é. E quando você não sabe quem você é, você corre o risco de pensar que é outra coisa. E aí o problema está instaurado. Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes é você saber que não sabe. Porque quem sabe que não sabe, já sabe alguma coisa, já sabe que não sabe. O problema é quem não sabe que não sabe. Aí ele corre o risco de pensar que sabe. E como eu não vim aqui para esclarecer nada, só estou confundindo. Mas olhe, hoje eu vejo pessoas tão focadas e direcionadas para a vida dos outros, para o ministério dos outros, para a igreja dos outros, com aquilo que está acontecendo ali, que perde o foco e para de trabalhar por aquilo que deveria estar acontecendo aqui. Hoje tem tanta gente querendo ser igual o Malafaia, querendo ser igual o fulano de tal, querendo ser igual o ciclano, que você esquece de ser você mesmo. Nós vamos olhar que João tinha tudo para não saber quem era, até porque os outros não sabiam quem ele era. É verdade. E a história dele era uma história que passava uma mensagem sensacional. Então, olhe bem, o importante é você saber quem você é. Quando você achar essa resposta, eu sou fulano, eu vim aqui para fazer isso. Não interessa o que os outros estão fazendo, não interessa o que os outros acham de mim, não interessa. O importante é quem eu e o que eu vim, o restante é adereço. Só que, pare para pensar, eu sou auxiliar de pastor. Meu ministério é esse. O itinerante é auxiliar de pastor. E o que eu tenho visto, pastor em crise, com o que está acontecendo na vida do outro. Às vezes ele olha e diz, meu Deus, aquele cara é menos competente que eu, menos inteligente que eu, mais feio do que eu, e tudo acontece lá. Nada acontece aqui. Você está tão focado na vida dos outros, está na hora de você olhar a sua. Está na hora de você descobrir o que Deus quer fazer na sua. Descubra quem você é. E o negócio vai melhorar. É ou não é? Só que quando nós olhamos a vida dos outros, primeiro, nós só vemos o que os outros querem que vejamos, porque ninguém mostra tudo que é. Você só deixa aparecer o que você quer que os outros vejam. As coisas ruins você esconde. Você quer ver? Se sua mulher tivesse mostrado para tu tudo que ela era desde o início, ela não seria sua mulher. Ela seria a mulher do outro. É ou não é verdade? Se o seu marido mostrasse tudo logo de início,
Ele tinha outra mulher como esposa, não era a dona. Não era a senhora. Então nós já temos essa questão. E outra coisa é que parece que a vida dos outros não tem problema, não tem crise. Você nos vê aqui, às vezes, o membro da sua igreja vê você lá com o microfone na mão, bonito, com um terno. O que o pessoal pensa? Gente, que vida boa. Tem uma historinha para ilustrar isso, que eu quero abrir, de um camarada que estava quebrando pedra. Um sol quente, ele quebrando pedra. Uma vida difícil, gente. Quando de repente passou um homem montado no elefante, dando uma voltinha, supervisionando. Ele olhou para aquele cara no elefante e falou: Senhor, meu Deus, isso é que é vida. Andar nesse elefante não é ficar quebrando pedra, não. Isso aqui não é vida, não. Aquilo é que é vida. Senhor, me transforma naquele homem, poxa, que anda no elefante. Eu vou ser tão feliz. E Deus falou: então tá bom. Transformou ele no homem que andava no elefante. E o homem que andava no elefante tinha que supervisionar 3 províncias por dia. Andar 9 horas montado no elefante. O sol quente batendo na cabeça dele, rapaz. Cozinhando os miolos. Aí ele falou: que é isso, rapaz? Negócio de andar no elefante não é bom, não. Que é isso? O bom mesmo é ser o sol, que queima os outros, que esquenta assim. Se eu fosse o sol, eu ia ser feliz. Senhor, deixa eu ser o sol, poxa. E Deus falou: então tá bom, filho, vai para o seu sol. E ele foi ser o sol, queimava os outros, esquentava. Só que entrou uma frente fria. Ele queria passar e não conseguia. Nuvens densas, diversos dias. E ele falou: Senhor, que é isso? Eu nem consigo passar por essas nuvens. O bom mesmo deve ser nuvem que tapa o sol. Eu já tenho certeza no que eu quero ser. O Senhor me transforma em nuvem. Se o Senhor me transformar em nuvem, eu sei que eu vou ser feliz. E Deus transformou ele em nuvem, ele tapava o sol, fazia chover. Só que um dia começou a ventar. Ele queria ficar quieto, o vento não deixava. Ele queria ficar aqui, o vento levava ele para lá, o vento levava ele para lá e para acolá. Ele falou: que é isso, Senhor? Esse negócio de ser nuvem não é bom, não. O bom é ser vento que puxa tudo, quebra tudo, arranca telhado, faz tudo. Agora eu descobri, o bom mesmo é vento. Me transforma no vento, que eu quero ser vento. E Deus transformou ele num vento, ele arrancava a árvore, telhado, levantava a saia das mulheres. Ele fazia miséria como vento. Só que um dia ele parou numa pedreira e começou a soprar. E a pedreira está nem aí. E ele soprando, fazendo força, já cansado. Aí ele falou: Senhor, bom mesmo é pedreira, né? Ela está lá, forte, intransponível. Agora eu sei o que eu quero, é pedreira. Deus falou: tá bom, meu filho, vai ser pedreiro. Ele estava lá, quieto na dele. Só que um dia ele escutou um barulhinho, uma fisgadinha. Tinha um cara lá embaixo quebrando pedra. Aí ele falou assim: Senhor, esse negócio de ser pedreira não é bom não, né? O bom mesmo é ser esse cara que quebra pedra. Aí Deus falou: mas peraí, esse cara era você no começo, filho. Pois é, eu era feliz e não está assim de gente que ainda não descobriu quem é. E por isso você está insatisfeito. A hora que você descobrir quem você é e o que Deus te chamou para fazer, já era. Amém? Então vamos olhar para o João. Primeiro, ele é obra de um milagre. Eu imagino o que João ouvia quando era garotinho da sua mãe Isabel. Pensa, João crescendo, Isabel falando: João, mamãe vai falar um negócio para tu.
Tu é um milagre, João. Mamãe precisa falar como é que você nasceu. Seu pai, meu filho, já estava meio cansadinho. Aí um dia ele foi lá no templo, ofereceu, queimar um incenso. Saiu de lá mudo. E partiu para cima de mim. Violentamente. Eu também, menino, já estava para lá de Bagdá. Já tinha cessado o costume das mulheres, passado a menopausa, menino, quando tudo parecia perdido. Eu engravidei, João. Engravidei de você, menino. Seu pai só foi falar quando você nasceu. A história deste rapaz era uma história de milagres. Uma mensagem dizia para João: você é o cara. Aliás, não só isso, mas a mensagem inovadora que ele trazia depois de um período tão escasso. João vem com uma mensagem, é ou não é? Que tinha autoridade, uma mensagem ousada: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de... João atraía a multidão sem microfone Shure e Sunhouse, sem cadeira acolchoada e sem ar-condicionado, sem bateria e vozes divididas. João pregava e os outros vinham no deserto, sentando no chão. E o João poderia falar: quer ouvir? Vem, meu louco. Não tem ar-condicionado, cadeira, não tem nada. Mas vou ministrar uma palavra que vocês nunca ouviram. João tinha tudo para compor a música de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. É ou não é verdade? Um cara sensacional. É ou não é verdade? Alguém envolto num ambiente que poderia ludibriá-lo, que poderia enganá-lo, que poderia dizer: João, você é mais do que na realidade é de verdade. Nesse ambiente, este homem tão interessante, sabe, nos dá algumas grandes lições. Primeiro, não precisa ser um grande homem aquele que apenas se preocupa em fazer sinais e milagres. Pois Jesus disse que de um homem nascido de mulher não houve nenhum maior do que... Mas a Bíblia também diz que João não cometeu ou não fez nenhum sinal e nenhum milagre. Olha só, ele não curou ninguém, ele não escreveu nada. Ele não multiplicou pães, ele não fez nada. Mas Jesus disse que não houve homem como ele. Aliás, os grandes homens desempenham suas funções de uma forma extremamente discreta. Os verdadeiros homens de Deus não querem ser ovacionados, eles querem ser instrumentos na mão de Deus. Se eles vão ganhar notoriedade, isso não é problema, essa não é a preocupação deles. A preocupação deles é ter o nome escrito no livro da vida e fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Hoje, olha só, hoje tomamos por base pastores de mega igrejas e achamos que o ministério de sucesso são apenas daquelas igrejas grandes. Não, filho. O ministério de sucesso é aquele ministério cujo o homem sabe quem é e sabe o que veio fazer. Você tem lá uma igreja, uma congregação com 50 pessoas, cuide daquelas pessoas com maestria, desempenhe sua função lá naquele pequeno rebanho. Aliás, eu não sei nem se é pequeno, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Entendeu? Não quero desmerecer, quem tem mega igreja vai ter, mas isso ele faz porque Deus o chamou para, e deixa ele fazer. Agora não posso ficar olhando para ele: nossa, só tem 50, ele tem 300. Nossa, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Eu quero 500, eu quero 500. Não, para de ficar olhando os outros. Olhe para você, porque Deus tem a fazer na sua e na sua história. É assim que funciona.
João vai desempenhar a sua função de uma forma muito elegante, sabe? As pessoas vão até ele, e note que as pessoas podem confundir você. Gente, tem gente que às vezes, esse dia uma pessoa veio me cumprimentar, se você visse, pastor, falei, o que foi? Não sei nem. Falei, calma, filho, o que está acontecendo? Você está passando mal? Não, eu sei porque falar com o senhor me deu uma emoção, eu vou chorar. Eu falei, eu fiz alguma coisa com você? Eu te ofendi? Não. Eu falei, não, você está enganado, filho. Eu acho que você não sabe como eu sou. Entendeu? Eu sou igual a você. Aí ela começou a querer. Eu falei, ó, se cair, eu não te seguro, não. Para de palhaçada. Ué, tem muita gente que não sabe, confunde quem nós somos. É ou não é? Nessa vida tem a pessoa que você pensa que é, tem a pessoa que os outros acham que você é, e tem a pessoa que realmente você é. Então eu sei quem eu sou. Muita gente às vezes confunde isso, vem querendo ovacionar, fazer coisas. Eu falo, sai para lá, não vem perturbar eu não. Eu só sou uma mulinha que Jesus está andando. Ué, é verdade. Não é fácil humildade, não. É porque está assim de homens bíblicos, na Bíblia, que esqueceram quem era. É ou não é verdade? Para pensar. Uzias. É ou não é? Cresceu, prosperou, venceu. É ou não é? Mas se esquece, entrou para queimar incenso. O sacerdote falou, Uzia, Uzia, aqui não é lugar para tu. Mas ele disse o quê? Eu sou Uzias. Deus falou, então toma uma lepra, Uzias. Aí o sacerdote falou, tá leproso, hein? Uzias falou, deixa eu ir embora, que aqui não é meu lugar mesmo não, esqueci quem eu era. Ué, Davi esqueceu quem era. Olhou a tal da Batseba tomando banho, aquela cavalona. Não é verdade? Uma mulher modernérrima tomando banho para os outros ver. Viu a mulher tomando banho, chamou um auxiliar e falou, vê quem é aquela mulher que está tomando banho lá. E ele tinha mulher para caramba. Se os hormônios aflorou, era só ele pegar uma daqueles tinha. Ele tinha toda a mulher do Saul, a mulher do falecido Nabal, a japonesinha Mical. Se não era japonesa, tinha nome. Mical? É ou não é verdade? Devia ser da colônia japonesa. O cara tinha mulher pra caramba. E aí o mensageiro volta e diz a ele aqui, aquela mulher que estava tomando banho, ela é a mulher de quem? Do comandante. O que a mensagem disse a Davi? Ela não é para o seu bico. Ela é mulher do comandante, ela é casada. Mas Davi achou que estava acima do bem e do mal. E pegou a mulher. Pegou a mulher, ninguém viu, tudo quietinho. Quando você for fazer algo de errado, deixa eu dar uma dica para tu aí. Normalmente quando a gente vai fazer algo de errado, a gente faz assim, ó. Não faz assim não, que pode não ter ninguém. Agora tem um lugar que sempre vai ter alguém. Não, eu nem ia fazer nada não. Eu só olhei para saber se o senhor está lá. Olha só. Grandes homens de Deus acabam se esquecendo muitas vezes de quem são de verdade. Você não deve, subvalorizar. Você não, sabe? Aquele complexo de inferioridade, não sou ninguém. Oh meu Deus, nada. Queria umas coisas grandes. Você também não pode querer supervalorização também não. Você tem que saber quem você é. Os extremos, né? João era alguém que sabia quem era. Aí os outros perguntaram, João, tu é o Messias. João poderia falar,
primo dele. O parente mais próximo. Entendeu? Primo, fruto do milagre. Não foi o Espírito Santo, mas foi papai quando não tinha mais competência. Então é quase a mesma coisa. Ele não tinha crise de identidade. Não. Você é o Messias? Não sou. Você é, não sou. Você é Elias? Eu não sou. Quem você é? O que você diz a respeito de você? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. É só isso, mano. Estão querendo saber quem eu sou? Mas por que você batiza? Ele diz, eu só batizo com água, mas atrás de mim aí, meu irmão, está vindo um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? E olhe bem, eu não sou digno de desatar nem. Olha só, o cara que sabia quem é, não tinha crise com isso. A sua história ministerial, a sua história de vida vai mudar quando você saber de verdade quem você é e o que veio fazer. Que aí não interessa o que os outros estão fazendo. Nós não podemos perder tempo com o que os outros estão fazendo, gente. Com o que os outros estão falando. As pessoas estão indo para a internet e falando que eu sou o anticristo. Nem eu sabia que eu tinha tão influência mundial. Agora eu vou olhar, nossa, o cara falou que eu sou o anticristo. Gente, será que eu sou o anticristo mesmo? Gente, será? Quem é meu pai, minha mãe? Gente, não sou anticristo não. Pode falar isso de mim não. Eles acham que eu sou o anticristo. Estão errados. Eu sou o pró-cristo. Se você ficar parando, o outro me chama de palhaço. Esse, assim, melhor que anticristo. E pelo menos está mais perto da realidade. Porque eu trabalho com humor, não tem problema nenhum com isso. Tem gente que não gosta, uns caras sérios, que só gosta de viver chorando. Então o que eu vou fazer se o cara gosta de chorar? Eu gosto de chorar. Então chora quando eu estiver pregando. Você fica chorando. Eu não tenho problema com essa situação. Entende? Você precisa saber quem você é. Pronto, acabou. João, a definição dele era essa. Eu sei quem eu. Aí, chamaram João um dia e falaram, ô João, vou dar uma notícia para tu. Os discípulos teus estão todos indo embora para o outro lá, o concorrente. Você ganhou. Eles querem mais ouvir você não. Agora estão indo lá para Jesus, seu primo. O chefe dos crentes. João falou o quê? É necessário que ele cresça e eu deixei ele. Não é? Olha só, ele sabia quem era. Prenderam João. Lembra quando prenderam João? A Herodias lá, maluca, coitado, machucada, que João fez uma denúncia em público. Chamou ela de adúltera, porque ela era mulher do Filipe e estava tendo umas coisas lá com o Herodes. Tudo bagunçado. Aí João falou, você é adúltera. Herodias ficou doida. Aí o Herodes tinha tomado uns graus no dia do aniversário dele. Aí que lá no meio da festa, já meio chapado, essa tradução é minha, não é do João Ferreira não, tá bom? Tem gente que não gosta. Aí o Herodes queria que alguém dançasse para ele, o Michael Jackson não estava lá. Aí chamaram a Salomé. Salomé dançou. Aí Herodes falou, menina, você dança pra caramba, hein? Você me pede até a metade do meu reino que eu te dou. A menina pensou, metade do reino? Mulher, Quinta Avenida, Vitor Hugo, Louis Vuitton, Paco Rabanne. Não é? Só que ela era novinha, foi lá falar com a mãe dela, que era o dia, mãe, eu bem dancei para o Herodes. O Herodes mandou pedir metade do reino, o que a senhora acha? Herodias falou, não pede metade do reino não, pede a cabeça do João. Salomé deve ter pensado, cabeça? A senhora está doida? A senhora perdeu a cabeça?
o homem quer nos dar metade do reino, a senhora não quer, a senhora quer a cabeça do João? Ela disse, eu quero a cabeça do João. Eu imagino Salomé falando, Herodes, é metade do reino, né? Não vou querer não. Vou ficar com a cabeça do João. Dancei 2 vezes. Uma para você e outra com mamãe. É ou não é? Mas aí, João agora vai ser... Estava preso. Avisaram Jesus que João estava preso. Jesus fez o quê? Fez o quê? Nada. Falaram, Jesus, prenderam o João, sou primo. O senhor é advogado dos advogados. Entra com habeas corpus. Jesus falou, deixa o João preso, deixa o João. Falaram para Jesus, mataram bem o João. Cortaram a cabeça dele. Jesus falou o quê? Nada, vamos embora, gente, o João morreu, hein? Vamos embora. Ele não foi lá ressuscitar o João. Não. Por quê? Porque João cumpriu sua missão. Porque João sabia quem ele era. Os grandes sempre fazem assim. É ou não é verdade? Cumpre a sua missão, estão ali, cumprindo a sua missão. Ninguém está vendo, tem alguém vendo. Quem vai te recompensar de verdade. A Bíblia diz, se você fizer algo e desejar ser ovacionado pelos homens, você já recebeu o prêmio que merecia. Porque foi ele que você buscou. É ou não é? Eu vi uma mensagem há um tempo atrás, estava até falando ontem com o Ney, pastor Ney, que abre Ariovaldo Ramos, uma cabeça pensante. Acho que às vezes ele se confunde quem é. Precisava ouvir uma mensagem dessa. Mas ele fala umas coisas muito legais. E numa mensagem que ele fala de José, sabe? Vale a pena agregar a essa mensagem aqui. Ele diz, José foi o maior homem que já pisou nessa terra. A Moisés, Deus entregou seu povo, Davi, seu reino, aos profetas, sua palavra, a José, seu filho. José foi o único homem que teve o privilégio de ouvir o Filho de Deus lhe chamando de pai. José foi o único homem que entrava na presença de Deus em oração e dizia, vim aqui falar com o Senhor a respeito do nosso filho. Olha que coisa. Não queria ser ovacionado, mas sim desempenhar a sua função. Há um tempo atrás, para ser mais preciso, 9 meses atrás, um pastor, amigo, meu pastor, me disse, Cláudio, eu preciso que você vá pastorear uma das nossas igrejas. Eu falei, sério? Ele falou, sério, preciso lá estar sem pastor, e eu preciso de você, você vai para lá, que você vai ser um bom pastor, o negócio lá é para você. Eu falei, lógico, vamos lá. Fui para lá, cheguei lá, falei, Senhor, isso aqui é para mim mesmo? Ele falou que é, mas eu acho que ele não sabe quem eu sou. Nem eu estou sabendo direito quem eu sou. Fala comigo aí. E Deus falou comigo, não é isso não, meu filho. Então, às vezes, as pessoas não vão saber quem você é. As pessoas vão confundir. As pessoas vão colocar você em lugares que não é para você estar. Vão te fazer proposta que Deus não quer que você esteja. E se você não souber quem você é, você pode correr o risco. Graças a Deus, isso não me trouxe mal nenhum. Eu fiquei lá um tempo, agora estou fazendo uma transição pastoral, estou devolvendo a igreja agora no final do ano e vou caminhar para uma outra etapa. Mas nós precisamos saber quem somos, gente. Onde estamos e o que vamos fazer. Nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos ter sérios problemas. Mas sabe uma coisa que pode atrapalhar muito essa historinha nossa?
Abra sua Bíblia nesse texto aqui, ó. João, ou melhor, Lucas, perdão, capítulo 2. Lucas 2, versículo 43, apenas esse. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino permaneceu em Jerusalém, sem que seus pais o... Deixa eu ler de novo. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém. Repitam para mim. Permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Preste atenção. 12º ano de vida de Jesus. 11 anos ele ia para Jerusalém com José e Maria na festa da Páscoa. Durante 11 anos. Mas no 12º ano, uma coisa vai ser diferente dos anos anteriores. Ao regressarem para casa, Jesus não volta com eles. Jesus fica em Jerusalém. E pior, sem que eles soubessem. Eles se distanciam de Jesus sem notar. Eles deixam Jesus para trás sem querer. Olha só. Às vezes nossa vida está muito boa, está bem ajustada, mas em algum momento de nossa história, nós precisamos prestar muita atenção, porque podemos continuar seguindo, fazendo as mesmas coisas, como sempre fizemos, só que sob uma condição: sem Jesus. Eles não sabiam, mas Jesus não estava com eles. Eles continuaram andando sem notar. A cada passo eles se distanciavam de Jesus sem saber. Hoje muitas pessoas perderam o foco de seu ministério, de sua vida, o controle de sua família, porque continuaram fazendo, continuaram desempenhando, continuaram indo, mas deixaram Jesus para trás. Gente que continua pregando de uma forma exemplar, mas não tem mais Jesus. Gente que continua cantando de uma forma magnífica, com uma voz sensacional, mas Jesus não está mais. Pessoas que continuam fazendo, achando que são bem-sucedidas, mas saiba de uma coisa: o que encanta os homens, nem sempre encanta a Deus. A ótica de Deus é diferente da nossa. Nós temos que ter maturidade para achar esse equilíbrio. E se eu quero saber quem sou eu, Jesus sempre tem que estar comigo. Eu não posso deixá-lo. Ele tem que ser meu companheiro nessa viagem, nessa história ministerial. Nós temos que amadurecer a nossa visão e darmos uma olhada se em algum momento dessa trajetória Jesus não ficou. Mesmo sem notar, note que não há malícia nenhuma. O problema foi que eles fizeram aquilo 11 anos. E os 2 versículos anteriores, o primeiro, que é o 41, diz que todos os anos, ou anualmente. O 42 diz que como costume. Ou seja, a rotina acabou trazendo um relaxamento. As experiências anteriores, é ou não é? Trouxeram a eles um conforto que não podemos ter quando o assunto é Jesus. A intimidade com Jesus sempre tem que ser ilimitada. É ou não é verdade? Todo dia é uma experiência nova. E eu não me conformo, eu sempre peço mais. Por isso que Deus faz essas coisas, às vezes, que nem eu entendo. Esse dia minha mulher falou comigo: filho, por que essas coisas acontecem contigo? Eu falei: não sei, minha filha. Agora eu peço. Senhor, faz umas coisas aí diferentes, pode. Me leva aí num lugar que o Senhor não está levando ninguém.
Dá umas palavras aí esquisitas que os outros não estão falando. Fala aí comigo, poxa, umas coisas. Ontem eu estava brincando na igreja do pastor Ney, eu oro exatamente assim, irmão. Pode parecer irreverente para alguns, mas é assim que eu faço. Senhor, vim falar com o Senhor aqui em nome de Jesus. Eu vou falar umas coisas com o Senhor que o Senhor já sabe. Mas a tua palavra me ensina que eu tenho que orar sem cessar. Então, eu nem anotei não, mas vou falar com o Senhor aí, olha. O negócio está meio bagunçado aqui. Estou precisando de uma ajuda do Senhor, estou com uns problemas aqui na igreja. Me ajuda aí, poxa. Eu não sei resolver aquelas coisas não, sabe aquelas famílias todas desajustadas? Pois é. E aquele negócio que eu tenho para pagar também, tem para pagar aquelas coisas lá, não tem dinheiro ainda não. O Senhor é dono do ouro e da prata, é ou não é verdade? E eu não vim só falar da dívida não, eu falei quando eu ia comprar, é ou não é verdade? O senhor lembra? Ué? É ou não é verdade? Não pode, não, Jesus não pode ficar para trás, querido. Ele tem que vir conosco, não pode ter rotina. Cada dia é um flash. Ser pastor, gente, ser pastor é um negócio desafiador. Eu sei que é. Você queria uma igreja toda ajustadinha, mas não é isso que ele manda para você, o eterno. Esse dia chegou uma moça lá na igreja, toda animada, falou, pastor, queria apresentar o senhor, a minha família, um pessoal que eu trouxe. Falei, lógico, querido. Isso aqui é meu marido. Falei, graça e paz, Deus abençoe. Esse aqui é meu filho. Falei, graça e paz, Deus abençoe. Esse aqui é meu ex-marido. Eu falei, Deus abençoe. Esse aqui, pastor, é a mulher do meu ex-marido. Falei, muito prazer. E esse aqui são os filhos do meu ex-marido. E aqueles ali é filho do meu atual marido com a outra mulher. Falei, sangue de Jesus tem poder. É difícil. Vocês pastoreiam adolescente e juventude que gosta desse troço aqui, ó. Só pancadão. Mas o senhor administra aqueles velhinhos. Já está lá. É ou não é? Gosto daquelas canções. Foi na cruz, onde o dia eu vi, meus pecados castigar. Canta isso para os meninos. Eles até põem uma versão nova. É ou não? Rock pesado. Foi na cruz e toma de bateria. Lá na igreja é assim. O som está baixo, a garotada fala, põe volume nesse troço. Eu ponho o volume. A turma mais experiente diz, não estou escutando nada. Igreja tinha tudo para dar errado, meu irmão. Ex-traficante, ex-homicida, ex-mentiroso, ex-mulherengo, ex-tudo. E aliás, tem uns caras que pensam que é mulherengo. Porque esse dia um cara falou comigo assim, eu até conheço ele. Pastor, o senhor sabe que eu era mulherengo. Eu falei, sério? Só para me saber assim. Você já teve tantas mulheres assim que você está falando? O homem gosta de contar vantagem, né? Falei, quem foi? Aí ele foi falando nas mulheres. Gente, só. Eu falei, no final daquele me deu uma lista de umas 5. Eu falei, esse cara não é mulherengo, esse cara é o Ben 10. Ele tem um Omnitrix, toda vez que ele bate, sai um monstro. Bate, sai um monstro. Bate, sai um monstro. Gente, e são essas coisas que a gente tem que administrar. Você está rindo, mas o assunto é sério. E nessa trajetória de sucesso, Jesus tem que estar conosco, gente. Não perca Jesus de vista, porque Ele te mostra quem você é. É ou não é? Porque Pedro que vai responder, não sabia quem era. Lembra quando Jesus falou, Pedro, você vai me trair? O que Pedro falou? Eu vou trair. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Não sabia quem era o Pedrão. Jesus falou, Pedro, deixa eu falar uma coisa para tu. Antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Ele não acreditou. Prenderam Jesus, ó. Ele rapou fora, cortou a orelha do soldado, é verdade. Isso ele foi valente.
Mas ele ia morrer naquela ocasião, porque tentou contra a vida de um oficial romano. Jesus aqui falou, Pedro, deixa eu falar para tu, não precisa só você me ajudar. Se eu preciso de alguém para me defender, eu não sou Deus, estou precisando de um. Então, fica quietinho, pegou a orelhinha que caiu, falou, sem orelha, vem aqui. Vou pagar a prova contra Pedro, que era a orelha. Sem orelha não tem prova. Tinha até sangue, mas a orelha estava no lugar. Colocou a orelha e falou, Pedro, agora corre. Pedro correu. Perguntaram, Pedro, você não estava com Jesus? Ele falou, Jesus. Eu não sei quem é não. Mas à frente perguntaram de novo, você fala como eles? Pedro falou, nem sei quem é. E na beiradinha de uma fogueira, ele nega pela terceira vez, conversando com a mulher, e o galo cantou. E Lucas, no capítulo 22, diz que Jesus está olhando para Pedro quando Pedro negou. Se fosse um da gente, olharia como? Pedro. Galinha de casa não se corre atrás. Eu ainda pego você, rapaz. Devia ter deixado você morrer afogado aquele dia que eu segurei na sua mão, de madrugada. Nunca fiz nada contra ti, só curei sua sogra. É ou não é verdade? Pode ser esse o agravante. Mas Jesus não olhou para Pedro assim, ele olhou mais ou menos assim, Pedro, está difícil para você, né, filho? Está difícil para mim também. Eles vão bem me matar amanhã, mas domingo eu estou de volta, Pedrão. E a nossa história continua. Pedro também não sabia quem era. Para de ficar olhando a vida dos outros. Sabe aquele, eu posso falar isso para vocês, que vocês são maduros. Na igreja, às vezes, eu fico com medo. Mas sabe aquela passagem, examine-se o homem a si mesmo? Eu gosto muito dela. Porque quando você se examina, você pode descobrir coisas seríssimas. Entendeu? É por isso que eu uso o papel higiênico como exemplo de autoexame. Porque quando você vai ao banheiro, você se limpa e joga o papel fora? Joga? Não. Você limpa. Tá ruim esse troço, hein? Pega de novo, passa, limpa, joga fora. Melhorou. Mas não tá bom ainda não. E agora tá quase bom. Só falta uns 15%, é na verdade. Aí você limpa de novo, qualidade total. Então dá uma olhadinha na sua historinha e para de ficar focando, porque enquanto você foca a história dos outros, você dispensa forças na direção oposta. Ao invés de ficar focando o que está acontecendo lá, foque o que pode acontecer aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta para encerrar. O Deus daqui é o mesmo Deus daqui? Sim ou não? Sim. O Deus daqui é o Deus daqui, certo? Então, por que o que acontecia aqui não acontece aqui? Sabe por quê? Porque as pessoas faziam coisas aqui que nós não fazemos aqui. Quando nós fizermos aqui o que eles fizeram aqui. Aliás, eu vou além. Quando nós fizermos aqui mais do que eles fizeram aqui, nós vamos viver aqui o que eles nunca viveram aqui. Entendeu? É para isso que nós temos que estar preparados. Agora, seja simples, sem ser simplista. É isso que eu quero estimular você. Seja simples, fale a linguagem do povo, rapaz. Você é pregador? Tem pastor que é pastorzão, mas não prega nada, mas nada e nada. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, ele não é pregador. E Deus vai mandar para perto dele um pregador bom.
Ele bota o miserável para pregar. Ele fica pastoreando. Mas tem uns caras que não pregam nada e acha que é. Aí mata o povo. Mata. Esse dia eu fui ver um cara pregar, ele não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. Falei, sangue de Jesus tem poder. Tem misericórdia. Então, eu acho que nós podemos fazer isso. Eu vejo muitos pastores aí, administram de forma sensacional. Sabe o que são, sabe o que não é, sabe o que pode fazer, sabe o que não pode fazer. E aí ele vai e articula as pessoas que Deus mandou. Não tenha, olha só, as pessoas que Deus vai mandar para estar com você, para desempenhar aquilo que você não faz, como seu adversário. Ele não é seu adversário, ele é seu aliado. Então descubra quem você é. Eu sou um pregador, prego desse jeito. Esses dias eu fui numa igreja, o cara falou assim, aqui você não pode brincar. Era melhor eu ter falado o quê? Vou embora. Porque eu só sei pregar brincando assim. Fui pregar. No final, eu estava chorando. Tão chateado que eu dava de pregar daquele jeito. E o pessoal falou assim, hoje o senhor estava no óleo. Eu falei, é verdade, me fritaram. Então sabe quem você é, rapaz. Fecha os seus olhos aí, fica de pé agora, por favor. Estou em cima da hora ali. E fecha os seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Pergunta para seu irmão aí, só do lado assim, você já sabe quem você é? Isso. Feche os seus olhos. Espera aí, gente. Senhor nosso Deus e Pai, na nossa caminhada de fé, Senhor, muitas vezes nos perdemos, diminuídos pelo que vemos acontecer na vida dos outros, ou soberbos por aquilo que acontece ou tem acontecido na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada de fé, a descobrirmos quem somos, sem máscaras, sem demagogias, sem supervalorização e sem depreciação. Não queremos ser nada além do que aquilo que o Senhor deseja que sejamos, mas que sejamos maduros o suficiente para saber o tamanho da igreja que o Senhor nos entregou, a obra que o Senhor confiou em nossas mãos. E se só produzimos 30, nós não vamos produzir 29, vamos produzir 30, mas nós não vamos querer produzir 100, porque a nossa capacidade é 30. Mas quem produz 100, que também não produza 99, que produza aquilo que foi chamado para produzir. Que nós vivamos a nossa história contigo, sem nos preocupar com aquilo que acontece na história dos outros. Se pudermos pegar exemplos positivos, pegaremos. Bons conselhos, sim, mas para vivermos o que o Senhor tem para nós, para que não venhamos a nos iludir com os encantos que muitas vezes os homens querem nos levar. Ajuda-nos, ó Deus, como pastores e líderes, a desempenharmos a nossa função com maestria, como José. Ninguém sabe nem como morreu. Um dos maiores homens que aqui pisou. Continua conosco, ó Deus, que não te percamos ao longo de nossa caminhada. E se por algum motivo alguém perdeu, faça como José e Maria, volte para buscá-lo. Ele está no meio